Existe algum livro na ciência conscienciologia capaz de passar um diagnóstico, ou pelo menos vislumbrar um diagnóstico a respeito da nossa maturidade consciencial, da nossa intraconsciencialidade? É com esse questionamento que abrimos mais essa edição do GrafoCons, um programa da TV Cognópolis que visa valorizar a literatura conscienciológica e os seus respectivos autores. Você, nosso estimado espectador, já deve estar a par, está acompanhando que estamos num trabalho de resgatar as obras de autoria do professor Valdo Vieira, que é o propositor das ciências projeciologia e conscienciologia. Com esse questionamento de início é que nós damos abertura também ao protagonista da vez, que será o livro Conscienciograma. Nós chamamos para esse bate-papo o professor Djalma Fonseca, que ele é conscienciômetra, ele voluntaria na Conscius e tem bastante expertise, é um professor muito experiente e que a gente estica o tapete vermelho de boas-vindas para você, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao GrafoCons, Djalma. Muito obrigado, Isabela. É um prazer estar aqui, né? Falar desse assunto, então, um assunto que realmente é muito interessante. A gente participou muito próximo, inclusive do processo da obra, né, com o professor Valdo. A gente demorou muito para entender o que era aquele tal de conscienciograma, que o Valdo falava muito, ele fez muito processo, vamos dizer assim, de expectativa do conscienciograma antes de mostrar qualquer coisa. Então, ele fez um trabalho de base com a gente. E a gente queria muito entender o que era isso. Um trabalho realmente, uma obra impressionante. A obra, eu costumo dizer que o conscienciograma tem vários dicionários dentro dele. Se você for pensar, impressionante. Sim. Como é que foi a criação os bastidores ali do conscienciograma, os bastidores da criação das fichas avaliativas do conscienciograma? Como é que foi a história toda? O professor Valdo pesquisou 163 personalidades, né? Demorou 22 anos para escrever a obra. Ele até diz que uma outra obra que ele usou bastante como base foi o Psicograma. Um outro autor não muito conhecido escreveu o Psicograma, que é um analisador psicológico, né? Mas o objetivo do professor Valdo era fazer uma análise da consciência, mas da consim. O conscienciograma ele serve para consim, mas é a consciex conversando ou pensando na consim. É você, consciex, perguntando a você, consim. Por isso que são perguntas. O professor Valdo resolveu fazer perguntas. Pesquisou muitos anos, estudou todas as personalidades que você pode imaginar e passou várias delas pelo conscienciograma depois que ele construiu as variáveis básicas e as 2.000 perguntas do conscienciograma. O conscienciograma tem uma construção muito inteligente. Tudo foi feito assim de maneira bem de caso pensado. Mas nos primeiras perguntas, ele começou a fazer algumas perguntas teste. Ele fazia umas folhas, assim, não era bem uma folha de avaliação que nem a gente tem hoje com 20 perguntas. Fazia umas folhas com algumas perguntas e ele distribuía para a gente dar opinião e tal. Eu não entendia por que ele... Mas o que o senhor quer saber? Que não responde aí e me diz o que você acha. Aí a gente respondia e dizia, e opinava, ele pegava aquilo, não falava nada, levava para ele, entendeu? Ele não dava feedback, às vezes, para a gente do que ele tinha feito, não. E aí, com isso, ele foi colimando, elaborando melhor a formatação, o jeito de construir. O conforme, né, conteúdo e forma do conscienciograma é impressionante. Realmente uma das obras assim, com o conforme mais complexo que a gente tem. Ele é fininho, mas ele é uma obra muito grossa, na verdade. E o fato de ter ali um agrupamento de questionamentos, o que me chama muito a atenção é essa lógica dos questionamentos, por trabalhar com a cognição das pessoas. Se fosse só afirmações, se trabalhasse só com caráter afirmativo, talvez a gente não conseguisse o nível de aprofundamento que um questionamento pode trazer em termos de cognição, de mexer com a cognição das consciências. Você concorda? Eu concordo plenamente. O professor Valdo sempre diz que é mais difícil fazer uma pergunta do que responder. Ele valorizava muito a pergunta. Toda vez ele dizia assim, olha, gente, quando eu vou fazer debate, etc., a pergunta ela é muito importante. A pergunta ela é a base de uma pesquisa. Toda pesquisa começa com uma pergunta.
Então, a autopesquisa, claro, tem que começar com pergunta. E por que não várias perguntas, né? Então, essas perguntas não necessariamente elas recebem uma resposta objetiva, como uma pergunta comum de autopesquisa, né? Mas ela desencadeia um mecanismo de autopesquisa. Isso você deve estar querendo pensar aí em termos de cognição. Naquele momento que você faz aquela pergunta, aquele questionamento desencadeia um processo cognitivo em quem lê, né? Esse efeito do conscienciograma ele é impressionante. E aí eu queria saber o efeito do conscienciograma, o primeiro impacto, a turma que acessou pela primeira vez o conscienciograma. Então, qual foi o impacto de vocês em se deparar com essa temática? A capacidade aí da gente metrificar, de trazer aí a medida. De cara, vou te ser muito sincero, deve ter acontecido o que acontece com muita gente. De cara, aquilo não cala profundamente dentro de você. Porque essa pergunta é como se fosse assim, uma pergunta para uma figura longínqua sua. Você é uma figura, a sua consciência, né? A consciência. É uma pergunta que ela é de longa duração e ela também é de longo alcance. Ela vai bater lá no seu intermissivo, ela vai bater lá no seu período intermissivo, não necessariamente no curso intermissivo, mas no curso intermissivo também, mas vai bater no período intermissivo. Ela vai bater no jeito como você se estrutura ao longo das vidas, que é essa estrutura, esse temperamento, esse jeito de ser, né? Essa raiz da gente é que responde a isso. Então, eu sempre digo que o conscienciograma ele é o gerador de megacons. Por isso que no início, quando eu li, não deu efeito aparente, porque o efeito é de longo prazo, como eu te falei, e de longo alcance. E eu não percebi isso, né? E aí a gente vai insistindo e de repente, quando você começa a sentir os primeiros efeitos, aí você foi mordido pelo bichinho do conscienciograma, aí já Mas espera aí. E o que você chama de insistência? Que isso é importante, porque pessoas hoje podem estar se deparando com essa literatura e já desistir. O que vale a pena insistir? O que é essa insistência? De cara. Porque nem sempre parece que existe um bloqueio. Às vezes, no jeito em que as palavras estão colocadas, elas têm uma razão para serem colocadas daquela maneira. Eu posso até explicar um pouco disso daqui a mais um pouco, mas assim, o principal é assim, parece que você não entende ou uma palavra, ou alguma coisa, eu não sei o que ele quer dizer com isso. Realmente, nesse momento, aquilo que ele quer dizer com isso não está consciente. A gente precisa recuperar um pouquinho de cons para poder responder aquela pergunta. E essa pequena recuperação de cons que a gente precisa fazer demanda uma insistência. É essa insistência que eu estou falando. Entende? Então, você, às vezes não deu para responder direito, tenta trazer o que você entendeu, procura no dicionário, faça um esforço um pouco maior, ou se mantenha com aquilo ali. E outra coisa que eu costumava fazer com a pergunta, às vezes eu ficava com a pergunta ela em background, sabe? No dia a dia. Então, eu andava com aquela pergunta e tal, aí de repente acontecia uma coisa na vida, então deve ser isso que ele estava querendo dizer com isso. Então as fichas vão caindo. Ficha cair tem a ver com cognição, mas tem a ver com paracerebralidade, tem a ver com essa coisa da gente, a gente consciência, né? Aí você saca um negócio, aquilo toma um certo sentido para você, dentro do seu micro-universo, aí você cai em si de determinadas questões que você faz, ou como você funciona, e aí você começa. Importante, o conscienciograma não vai procurar os seus grandes problemas, porque as pessoas às vezes têm medo do conscienciograma, né? E isso também é um outro fator que às vezes atrapalha um pouco o desenvolvimento. Mas ter medo do conscienciograma já diz muito a respeito de quem nós somos. Se aquela consciência tem medo do conscienciograma, já diz muito a respeito da ficha dela, né? Da autopesquisa. É ou não é? É lógico, mas assim, todos nós sabemos que temos alguma coisa na ficha, né? Eu tenho a ficha suja. Eu tenho muito. Todos nós, né, Djalma? Não, eu estou falando por mim. Eu estou falando por mim, Isabela, não posso falar pelos outros. Eu falo por mim. Então, eu sou dos que têm ficha suja. Então, com certeza, o conscienciograma foi desconfortável para mim.
As primeiras relações com o conscienciograma foram desconfortáveis. Tá? Sim. Eu demorei alguns anos para aprofundar. Para você ter uma ideia, olha só como é um desconforto. O professor Waldo escreveu o conscienciograma e publicou em 1996. A Conscius, que é a instituição conscienciocêntrica especialista na conscienciometria, só foi fundada 10 anos depois, em 2006. Isso, e o professor Waldo escreveu um livro para a gente poder entender o conscienciograma, que a maior parte das pessoas não sabe disso. Ele escreveu 700 experimentos para que a gente pudesse entender o conscienciograma. O conscienciograma foi escrito antes, entende? E foi publicado. E ele não tinha publicado em 96 ainda, ele viu que aquilo não ia ter, as pessoas não estavam entendendo, entende? O conscienciograma, então ele falou, vou fazer os 700 experimentos. Em tese, os 700 experimentos, ele troca em miúdos o básico do conscienciograma. Tá? E aí, depois que você entende os 700 experimentos, você vai entender o conscienciograma. Entende? Essa a tese. Então, não desista do conscienciograma. Ele lá dentro ele tem muitos dicionários. Atributologia, tem uma série, é impressionante. Sim, tem toda a escala evolutiva. Sim, não, e a partir do momento que a pessoa queira qualificar tanto o processo energético, parapsíquico, o investimento na mental somaticidade, tudo, absolutamente tudo. Tudo perpassa pela conscienciometria. A base, ela é a conscienciometria. Eu tenho cada vez mais tido isso como uma premissa básica. Se eu quero evoluir... A conscienciometria está presente, na verdade, vamos colocar, que a tudo. gente fala assim, parece parece que a conscienciometria é mais importante. Não, ela está presente em todas as especialidades. Eu costumo dizer assim, ela é cross. Então, ela é necessária para todas as suas pesquisas, ela vai ser necessária, ela vai estar lá. Em algum momento você vai ter que mexer com isso. Se você mexer com isso bastante, quiser ser especialista, melhor ainda. Mas é inevitável ter uma dose de conscienciometria em todas as pesquisas conscienciológicas. É inevitável. Realmente. Está lá presente em tudo. Então, por isso que as pessoas fazem muitas metrias dentro das suas especialidades. A gente dá muita força a isso. Se tiver alguma dificuldade, a gente ajuda a fazer esse processo. Temos muitos trabalhos em conjunto com outras ICs em função disso. Você acompanhou também, por estar nos bastidores, a formação da massa crítica desse livro. Como traçar um comparativo lá de 96 para hoje? A aceitação, a acolhida em relação... Qual que é? Holopensenicamente, as pessoas entendem o conscienciograma mais rápido hoje do que entendiam naquela época. Então, nós já passamos, assim, em tese, nós, termissivistas, do 100º macaco. Era muito complexo antigamente mexer com isso. Hoje é muito menos. Ainda, todas essas dificuldades que nós estamos falando aqui, as pessoas vão sentir, sim, de qualquer maneira. Né? Então, não se desencoraje, não ache que é só você, não se sinta burro porque está lendo o conscienciograma e não consegue entender. Isso é normal, é um processo de desenvolvimento autocognitivo e principalmente paracerebral. Eu acho que o conscienciograma é um spa paracerebral. Sim. Entendeu? É um spa. Se você for mexer lá, você vai sair com o paracérebro vai massagear o seu paracérebro. Vai montar campo, vai ter... E tem muito amparo associado ao conscienciograma. Então, as pessoas hoje, elas têm muito mais facilidade. O conscienciograma sem drama, por exemplo, é um curso em EAD que ajudou muito. A gente fala conscienciograma sem drama. Então, é justamente para isso, para desdramatizar, para, vamos dizer assim, expandir, né, o conhecimento do conscienciograma. E já fizemos em vários idiomas, inclusive. Muito bom. Uma das questões mais sérias que eu vejo no livro, no conscienciograma, como também vejo na prática no Consciencobaia, que é um curso ofertado por essa instituição conscienciocêntrica que o professor Djalma comentou há pouco, a Conscius, é a autenticidade. Porque quando você oportuniza uma manifestação mais autêntica, a chega dos amparadores é inevitável. Então, a turma consegue trabalhar com as questões
colocadas por nós, aquelas questões mais pesadas, aquelas que nós consideramos mais pesadas, mas que para os amparadores, com o teu processo de autenticidade, de melhorar, de ir para frente, de reciclar, é inevitável que a turma chegue. É inevitável. Então, por isso que eu vejo que a genialidade desse livro está justamente na oportunidade de sermos mais autênticos, de não gastar mais energia escondendo sujeira embaixo do pano. Dá para colocar para fora, trocar ideia com a turma e pedir ajuda, que também faz parte do processo evolutivo, né? A base também é não ter receio de pedir ajuda, né, Djalma? Não, que isso. Muito pelo contrário. E a gente precisa se ajudar, né, para tudo. Inclusive, para melhorar a nossa noção de autoimagem, a heteroconscienciometria ajuda demais. Então, os nossos amigos, eles constantemente nos dão feedback, né, sobre esse aspecto. Mas dentro de um campo de Consim Cobaia, que é um ambiente bastante interessante, infelizmente sempre presencial, né? Nessa época não dá para ser feito em Zoom, porque é um campo, tem um problema de sigilo, né? A gente abre questões pessoais e, além de tudo, é um campo que é fisicamente blindado, né? Então, uma condição de parassegurança muito importante dentro desse processo, mas, ao mesmo tempo, também, as pessoas todas se abrem. Os próprios conscienciômetras, eles também viram cobaia. O cobaia, às vezes, o principal cobaia ali, ele é só o ponto central, mas todos nós ao redor somos cobaias juntos. Então, é uma experiência muito interessante. A gente se vê ali, a gente fica também despido perante os credores daquela consciência. Porque quando ela está lá, ela senta e começa a falar das questões dela, quem vem são as consciências associadas, né? Que são geralmente credores, são amigos do passado ou desafetos, que têm relação com o conteúdo ou a temática que aquela pessoa trouxe. E essas consciências, elas também nos usam, nós que estamos presentes, como cobaias naquele momento. Nós somos iscas e cobaias presentes na cobaia do que está ali, vamos dizer, naquele momento sendo mais ajudado. É o mais ajudado, aparentemente, pelo menos, o mais ajudado, porque a gente não sabe quem sai mais. Às vezes a gente, como professor, ganha tanto, que eu não sei se eu ganhei mais do que o aluno, às vezes o outro que está lá do lado também não sabe, então a gente não sabe. Mas todo mundo é uma relação boa, porque é uma relação ganha-ganha, entendeu? Sim. Mas, em tese, o mais ajudado é o que está sentado ali no meio. Muito bom. O que você tem reparado aí na tua trajetória, tanto como conscienciômetra, de uma consciência bem familiarizada com a leitura do conscienciograma, que seja o nosso principal gargalo em relação à literatura e o próprio despojamento com o conscienciograma? O que pega na turma? No geral. O que pega em geral é uma coisa chamada síndrome do ex-algoz. Todos nós temos um pouco, porque todos nós já fomos algozes em algum momento, e essa memória, ela cria um problema para a gente, né? Ela cria... A gente não gosta de se lembrar como algoz, e a gente não quer mais ser algoz, e, em função disso, a gente toma uma série de ações, e elas são, em geral, positivas, as ações, mas elas estão muito focadas naquela ânsia, naquele momento, naquela urgência, daquela necessidade evolutiva em não ser algoz mais. Tá certo? É uma urgência que dá um determinado momento de saturação que todos nós passamos ao longo da nossa caminhada evolutiva. Esse momento ele se repete muitas vezes, às vezes é no período intermissivo, a gente repete ele algumas vezes, mas assim, o momento crítico foi lá na síndrome, na vida crítica que a gente teve no nosso ciclo multiexistencial pessoal, a primeira vida crítica, e agora ele se repete. E aí, você pode lembrar, você lembra para a gente, por favor, o conceito de vida crítica, para quem esteja se preparando crítica, aí? Perfeito. Vida crítica, a primeira vida crítica, vamos lá, ciclo multiexistencial pessoal, ele se inicia na nossa vida crítica. Mas o que é essa vida crítica? É uma vida, em geral, uma vida negativa, do ponto de vista evolutivo, negativa do ponto de vista evolutivo, porque é uma vida em que a gente errou muito. Eu digo que é negativo porque, naquele momento,
a quantidade de erros é muito grande. Mas erro, evolutivamente, só serve para a gente aprender, gente. Então, é importante a gente também diminuir o peso sobre os erros. Tá? Mas, naquele momento ali, a gente está mais para o lado, a gente está mais para o crime do que para o não crime. E aí, de repente, aquilo bate e a gente resolve, não, chegou. A vida crítica é o momento em que a gente faz a viragem do mega assediador. A gente, como assediador, como desviado, vou mudar minha vida a partir daqui. Só que essa decisão é tão séria que ela não é decisão de uma vida, é uma decisão de muitas vidas. Por isso ela é a vida crítica. E aquilo ali faz com que todas as próximas vidas tenham uma consequência relativa àquela decisão. Aí, no início, vai ser um problema, né? Porque você está no meio da máfia, a máfia vem atrás de você e tal, aí um monte de coisa acontece, tá certo? Começa o ciclo grupo kármico a partir, provavelmente, da fase da vitimização. Mas esse ciclo grupo kármico, que a gente chama, diz respeito ao seu ciclo multiexistencial pessoal. Então, você vem tendo várias vidas. Isso marca, o que vinca parapsiquicamente na gente é o nosso processo de algoz. E a gente vem com isso marcado. Quando a gente vai mexer com essas coisas, e a gente vai mexer na nossa memória, nos nossos baús, o que mais complexifica as lembranças são essas marcas, são essas cicatrizes de algoz. Quando a gente vai melhorando a relação da gente com essas marcas e com essas condições, que também faz com que a gente melhore a nossa relação com os nossos trafares, por exemplo, que eles remontam muitas vezes as nossas condições que a gente não gosta na gente, que a gente não gosta de lembrar. Então, a gente começa a entrar em uma pacificação com a relação disso daí, aí a gente começa a ter uma conscienciometria um pouquinho mais tranquila. E aí os conflitos reduzem. O principal elemento que impacta é o conflito. E o principal elemento, que você perguntou, né, que gera conflito é a síndrome do ex-algoz. Então, os autoconflitos são o maior travão, que a gente costuma dizer, conscienciométrico. E o segundo, e a causa, etiologia da maior parte desses travões de autoconflito tem relação com a síndrome de ex-algoz. Já estou falando assim, a pessoa tiver dificuldade ou tiver alguma coisa, se ela começar a pesquisar, ela vai encontrar vai sentir o cheiro disso que eu estou falando. E o inverso? O que você sentiu aí nessa tua trajetória de super positivo que a turma realmente caiu a ficha? Muita gente é boa assim de cara, porque as pessoas que têm muito abertismo, né, que têm assim uma facilidade de autoexposição, se chamou de autenticidade, a autenticidade é uma das coisas importantes, eu concordo com você, mas assim tem umas pessoas que têm uma naturalidade nessa exposição, isso facilita muito, sabe? A pessoa vem com uma naturalidade assim, e ela coloca aquilo. Quando ela coloca aquilo que vem realmente de dentro, né? Aquilo tem um efeito muito positivo no campo conscienciométrico, nas outras consciências. Isso acelera o processo assistencial e essa aceleração assistencial gera bônus, né? A assistência é uma maravilha porque é uma máquina de fazer coisa boa, né? Então você faz assistência, gera bônus, aí o bônus gera assistência e é um ciclo virtuoso, né? Quanto mais faz, mais tem. Então, nesse sentido, eu acho que o elemento que mais ajuda é isso. E a empatia. Primeiro elemento, isso eu estou falando assim em relação à autoconscienciometria, né? Mas a heteroconscienciometria é a empatia, a gente conseguir entrar, sentir, ter isenção, né? Ajuda muito quando a gente vai estar participando disso, né, uns com os outros, e a gente tem uma isenção, não usar muito pré-julgamento,
não dá peso às coisas antes da gente entender profundamente. Porque a gente, às vezes, tem uma tendência a ser a priorista em certas questões. E a conscienciometria, se você for a priorista, ela fica rasa, né? Você precisa permitir entrar, permitir entender, né, para poder saber o tamanho do problema, né? E por maior que o problema seja, quando você desdramatiza ele realmente, nenhum deles é digno de uma reatividade interna da gente, entendeu? A reatividade interna do problema dos outros é uma reatividade interna do nosso próprio problema. Aí volta lá para o nosso conflito, para a nossa intolerância na situação, que dificulta a leitura, né? Boa tanto da gente quanto do outro. Ai, não, e o bom é saber que, independentemente do que tenha ocorrido, não precisamos mais pegar o chicote. O chicote pode ficar lá longe. O chicote podemos aposentar. Ele nunca deveria ter existido, na verdade. Não, em algum momento, eu acho que a gente tem vários níveis, né? O primeiro momento, o único lugar que a gente conseguia controlar é no comportamento, né? Porque o comportamento já é o efeito do 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 efeito da conscienciometria. É lá, então, você mudar o comportamento, você não fez recém nenhuma. Quando você muda o comportamento, você fez ressexes. Parei de fumar. Foi recém, não. Foi ressexes. Você parou o comportamento. Agora, se você eliminou completamente a vontade de fumar, aí você fez recém. Entendeu a diferença? Então, o comportamento, às vezes, e lá o chicote só para o comportamento, né? Ele não consegue parar à vontade. Então, o chicote, em algum momento, tudo bem, você tem que parar, né? Porque tem que parar em algum lugar, né? Tem que começar por algum lugar. Então, às vezes, você pode começar por ali. Mas ainda é muito, muito longe. Então, quando você vem vindo para as intenções, para as motivações, os valores, né? Para a ótica, para a perspectiva que você tem daquilo ali, aí a gente vai entrando mais no cerne da gente. Perfeito. Professor Djalma Fonseca, infelizmente temos que encerrar, porque a diretoria já está chamando a minha atenção, mas é um assunto muito bom e que merecia outras edições, sem dúvida alguma, aqui no Grafocons para falar das tantas nuances que tem o Conscienciograma, que é um livro muito profundo e digno de ser revisitado durante toda a nossa vida intrafísica. Ele tem essa propriedade, ele tem essa capacidade de nos acompanhar durante toda a nossa vida intrafísica. Professor, quem quiser, quem tem interesse em se aprofundar na temática do Conscienciograma, o que fazer e que está precisando de ajuda? Só para a gente aí procura Conscius. Procura Conscius, né? Tem a página lá, pessoal. Tem a site. Página, tem site, tem curso sobre isso, tem tudo. Tem tudo. Lá eles sabem tudo, tem tudo. Tem Facebook, enfim, eu vou sugerir ao nosso diretor, estimado diretor Emanuel, que coloque para nós o endereço da Conscius nos comentários, na postagem no YouTube, Emanuel. Ok? Djalma, muito obrigada, sou grata pela sua amizade, sou grata por toda a assistência que você faz em prol da expansão da ciência conscienciologia nesse planeta, rapaz. Muito obrigada, Djalma. E eu a você também, muito obrigado pela oportunidade de estar junto mais uma vez e principalmente podendo trabalhar, né, Isabela? Maravilha. Top, Djalma. Você aí de casa, somos gratos, profundamente gratos à audiência, à sua companhia, desejamos a você excelentes reflexões, boas projeções, invista no seu processo de lucidez aí durante as experiências fora do corpo e até a próxima edição de mais um Grafocons.